Fala, pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu espero que sim, hein? Top, hoje o movimentozinho foi legal, bora lá falar, olha, vamos falar aqui sobre 3 minutos, tá? 3 minutos, e a movimentação em si, beleza? Vamos falar aqui do movimentação de hoje, fechamento, tá, galera? Fechamento, hoje não vou falar sobre as possibilidades, sim, o que aconteceu e umas oportunidades legais que teve aqui, né? Baseado numa leitura anterior, lógico, né? O rompimento, digamos assim, o rompimento desse nível, né? Ele rompeu, abriu gapado de alta numa região importante e acima, né? E acima de um topo. Deixa eu colocar o 120 bem aqui, rapidão, para vocês darem uma olhada aqui do que eu estou falando. Beleza? Aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Que foi que nos deu esse teste. Olha aqui o suporte, tá? Deixa eu colocar só uma seta aqui, depois eu retiro. Ó, beleza? Suporte. Esse aqui fez um teste, subiu. Aí aqui nessa região, né, entra o topo anterior. Só que nesse teste ele já recolheu. Nessa recolhida, a gente está falando desse local aqui, beleza? Então, significa que quando ele entrou nessa região aqui, ele só testou o rompimento, né? Abriu, testou o rompimento de um nível e não do gap, não tem o fechamento de gap aqui, testando aqui primeiro, digamos assim, né? Ele não veio finalizar, fechar aqui para depois falhar, e sim essa localização aqui. Vamos lá, peraí. E essa localização é essa estrutura de suporte, ó, que fez, rompeu, devolveu, virou o suporte novamente, foi tentar fazer, né, uma continuidade, encostou aqui no cano de falha e derreteu. Então, esse é um nível aí a ser respeitado, certo? Aí, vamos lá. O que que acontece? Vamos lá. O que que acontece aqui, ó? Ele fez uma ignição, né, um rompimento, e ele, quando ele gerou essa falha aqui, ó, quando ele gerou uma baixa, tudo bem, até aqui então, ó, pullback, tranquilo, né, tranquilo, mas em termos de fechamento, a gente tinha a possibilidade dele fazer isso aqui, ó, só, né? Aí, quem entrou vendido aqui, teve um estopão feio aqui para cima. Por quê? Porque, além de ser apenas este candle, pela dúvida de quem tentou vender nessa ocasião, além de ser apenas este candle, o próximo não fez indicação que ia barrar aqui, ó. Tipo assim, se eu estou no rompimento, esse candle volta para dentro do anterior. Aí, se eu vou considerar que ele é um pullback de venda, dê preferência para um fechamento de um candle aqui nessa região, para que aceite ele como um anteparo, como 50%, né? Como desculpa, gente, como uns 50% com fechamento, porque aí vem a barra de continuidade para você descer com ele, né? E aí, se você não esperou, foi estopado na máxima do candle, certo? Então, ele fez uma ignição de rompimento. Então, quando ele finaliza o rompimento, ele dá um alvo aqui nessa linha que já era colocada, eu já coloquei ela aí, eu não coloquei agora, ela já estava aí, ela me dando um indício que tinha região para segurar até então o preço para gerar o back, dependendo da formação do candle, né? O candle rompeu esse ponto e deu falha nessa máxima aqui, voltando para o quê? Voltando ainda para teste de 50% do movimento atual. Por quê? Se tratava de uma possibilidade de o preço voltar. Se tratava disso, você não vai comprar tão ligeiramente aqui nesse candle, né? Nesse próximo candle. Por quê? Porque se você está vendo que há possibilidade de venda e você vai comprar aqui pela formação, você não está esperando concluir uma
região vendedora. Concluiu a região vendedora quando ele chegou no 50% e o pullback de venda falhou. Tá beleza, gente? Porque aí, ó, Cris, mas eu esperei ele testar aqui para ele ir comigo. Aí você não conseguiu. Aí, o que é essa região que considera? Vai fechar um tempo maior, né? Um 15, um 10, um 9, tipo, tá? Um 30 minutos. Aí você vai ver que ele fechou acima, né? Do corpo do candle anterior, dando um candle de ignição, um pullback sem falhar. O pullback não falhou o movimento de alta, porque, ó, esse 50 e esse rompimento, ele ficou em cima sem falhar, ele não falhou. Por que ele não falhou? Porque quando ele chegou aqui nessa região, além dele fechar aqui, ele não deu falha fechando para baixo. Então, ele não falhou ainda o movimento de alta. Então, baseando e indo com o olhar para o macro, com este rompimento, você vai ter interesse que a pernada atual gere 50% e faça topo novo. E ela foi dando ênfase no candle de continuidade até chegar a romper esse nível aqui. Beleza? Aí, quando ele rompe, ele faz o rompimento, faz os pullbacks em cima, ó, né? Ó, faz pullback em cima, faz ignição, faz pullback em cima novamente, dando a entender que a região rompida, um time maior possível está ainda segurando, está tendo suporte aí. Por quê? Porque aí você vai encontrar que em outro tempo, né, em um tempo maior, você tem que esperar finalizar para ter certeza da continuidade da alta, finalizando um tempo maior do que o próprio 3 minutos. Por isso, gente, que nós temos a conjunção gráfica, vai elevando a onda de acordo com os tempos que vai fechando a mais em direção ao macro. Eu falei isso na live lá junto com o Ariel e aqui eu torno a repetir. E vocês que não assistiu, assiste lá, né? A live do Ariel de domingo, né? Sábado, né? Eu falei domingo, mas é a live de sábado. Que ele fez o rompimento. Se você vendeu nesse aqui, por alguma possibilidade de voltar tudo ou vir testar, você ainda correria o risco de apenas testar aqui esse nível, esse rompimento e dar uma continuidade. Aí, no meu caso, tá? O 6 e o 9 ainda fechou, respeitando essa localização, é o padrão deixado, confirmando uma continuidade para um possível alvo que a gente tinha no macro. Não posso esquecer de falar de vocês de um alvo do macro, porque a gente faz a pré-leitura, né, analítica entre os times maiores para seguir, né, e seguir em direção a ele, certo? Então, a gente tinha algo como topo do tempo maior para que, se possível, chegasse lá na pernada atual. E aí, ele fez outra ignição. Você vê, essa linha não foi colocada agora para eu dar a aula ou fazer esse vídeo para vocês. E esse meu alinhamento já estava aí, tá? Para que me desse referência do que ia acontecer. E olha, ele volta como pullback aqui, faz a segunda onda, né? Faz a outra pernada, né? Tocou aqui, fez a outra pernada, que praticamente o mesmo, quase o mesmo padrãozinho aqui, ó, desses pullbacks, né? Quase o mesmo padrão do pullback. Aí eu localizo novamente a região, né? Que a gente tenha algo cá para cima, certo? Ah, Cris, por que que aqui, ó, observe, por que que aqui deu esse padrão, aqui deu esse padrão continuidade, e aqui deu esse padrão e retração. Hã? Vocês estão vendo a teoria de Dow aí? Vocês estão vendo a teoria de Dow acontecendo, né? Vocês estão vendo, né? Que ele pegou, gente, e projetou essa mesma pernada para cá, beleza? Então, a gente tem aí a projeção. Então, quando fez esse padrão aqui, a segunda segurou aqui, né? Fez uma retração,
e depois veio fazer a correção legal da região do 50, do rompimento da 50 ou do teste, beleza? Para que a gente tenha a segunda pernada, tá vendo? Duas, a retração maior e a tentativa de continuidade. Por isso que eu passo aí, quero passar sempre para a galera do meu curso, do meu treinamento, né? Ficar atento aos ciclos. Eu passo muito para eles sobre os ciclos do movimento, porque tudo é relevante, gente, beleza? Tudo é relevante. Aqui, nessa ocasião, o Kendo engolfou o movimento anterior, tá? Ele veio já fechando abaixo. Alguém conseguiu pegar assim, com esse teste aqui mínimo, com esse top aqui, deu 2 ou 3 para 1, né? Caso não conseguiu, né? Caso não conseguiu devido a esses pontos aqui, ó, a esses pontos aqui, quando chega a ocasião da venda, a pessoa fica querendo não fazer, porque vai que seja mais novamente outra onda certinha aqui e subir, né? Aí o que que ele fez? Ele falha o ponto aqui e vem com uma retração dessa pernada atual. Vou ter que colocar uma fibra aqui para os iniciantes de plantão. Aqui nessa máxima e aqui onde segurou o 50% depois de falhar uma continuidade de baixa, tá? Aqui falhou uma possível falha de topo aqui para continuidade de baixa e começou uma nova onda. Então, daqui para cá, ele segurou nessa região aqui, alinhamento, e você tem aqui uma falha novamente de descer. Não é difícil você pegar esses setups, né? Não é difícil, essa eu quero que vocês prestem bem atenção. Ó, fez esse movimento aqui, esse teste, ó, nível, esse teste de rompimento para dar continuidade, certo? Só que estamos tratando de quê? Não pode esquecer que a gente está tratando justamente desse 50% da última pernada. Ah, Cris, mas se eu colocasse aqui, aí você vai colocar a fibra aqui. Ah, eu tenho um fundo aqui acima, Cris, eu boto aqui também. Vamos lá, vamos colocar daqui para cá. Aí você vai ter referência como que é movimento de baixa ou de alta, certo? É 50 de baixa para você daqui para cá? Por quê? Você tem que me explicar por que que você vê baixa aí. Então tá. Se você viu baixa 50% o rompimento, fique atento aqui que esse candle aqui tinha que fazer isso para você neste momento. Aí você desconsiderou essa outra maior, ou de preferência até lá do fundão geral. Vamos aqui. Ele, nessa ocasião aí, ele não veio tocar o do fundão, porque veio depois, né? Dá para ver ali que foi depois, gente. Depois, na outra pernada, depois que falhou o topo, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aí eu tô falando dessa região ainda para você aqui, né? E depois pro toque dos 50% foi nessa pernada aqui. Mas vamos embora lá. Nessa região aqui primeiro, que a gente está falando do operacional das operações do dia aqui nessa região. Então, considera aqui primeiro esse fundo, essa região. Então, quando ele chegou aqui, eu saberia o quê? Temos o time maior e temos uma tentativa de continuidade de alta, certo? Aí você pode correr e tentar pelo menos, né, pelo direcionamento aqui e pelo fechamento desse candle, buscar esse rompimento ou a sequência, porque dependendo do fechamento do candle, você tem ele ou a sequência. Assim, joga no 50, você vê fechamento desse candle aqui, tá? Você tanto vê que ele respeitou aqui acima, esse aqui, ó, perdão, 37. Você, eu posso pegar nesse outro aqui, ó, seu stop não pode passar do fundo, porque aí você vai considerar já próximo de um movimento assim, ó, né? Próximo do movimento assim. Então, se você for fazer stop longo, vai ficar 2 ou 3 para 1 de ganho, porque o ganho está aqui próximo, certo? Aí, se você visualizou aqui, com o fechamento desse para a próxima entrada, seu stop não vai poder passar mais daqui, para não ficar um grande, porque o espaço que você tinha até aqui, ou é o primeiro espaço, o primeiro movimento a ser testado
correria o risco de segurar para descer. Mas vamos dando ênfase ao que foi feito, não o que poderia ser feito depois, mas o que foi feito agora, tá? Aí o preço veio, desceu, chegou nesse fundo, fechou acima, tinha esse devilzinho para testar, e ele conseguiu testar e rompeu. Se ele rompeu e você já foi comprado por causa dessa possibilidade, beleza, foi com você e chegou aqui, ó, nesse ponto aqui, fechou engolfando praticamente, gente, essa pernada aqui, ó, engolfando e dando ênfase aos 50% de continuidade alta. Beleza. Aí aqui a gente tem o alvo do macro. Por que alvo do macro aqui, Cris? A gente tem gatilho do 120 nessa região. Beleza? Eu só preciso encontrar aqui no 120 para mostrar novamente. Peraí. Eu tenho que achar, porque eu fechei. Aqui está o 120. Vamos lá. Paciência aí. E vamos lá. Olha aqui, a gente tem essas máximas aqui, ó. Onde foi testado várias vezes, né? Onde ele foi testado várias vezes, fez rompimento, foi testado várias vezes, fechamento do gatilho, fechamento do candle forte de baixa, e foi o que aconteceu. Isso aí eu tenho como alvo, tá? Se eu estou vendo a pernada principal do meu interesse é chegar lá, ele vai como alvo para mim. Por isso que eu estou falando, você tem que saber em qual intenção do preço você está. Chegou como alvo e deu fechamento, você pode ver que deu fechamento de candle do 120. Opa, eu ia colocar uma linha lá. No 120. Aí deu o fechamento do candle 120. Aqui. Quer ver como é que eu faço aqui? Tá. Deu o fechamento do candle 120. Aí a gente tem também aí aquele setupzinho que é a possível retração, e dependendo muito do formato aqui do nosso tempo micro, certo? Aí ele começou uma retração. Essa retração, logo de início, ele já fechou aqui abaixo do último rompimento, ó. Logo de início já fechou abaixo. Aí a gente já vem as considerações do candle, parece que é o candle 3, perdão, candle 4 lá do 30 minutos. Então, a gente já tinha a possibilidade de vir testar o rompimento novamente. Esse rompimento que eu estou falando está aqui, né? Está iniciado aqui. Por quê? Veja bem, eu tenho um teste do gatilho lá, o candle 4 lá do 30 minutos, e tenho também em mente já uma falha de topo. Se eu tenho uma falha de topo, eu vou dar seguimento tanto do meu fractal, no 3 minutos aqui, como do tempo elevando o tempo maior, né? Primeiro dessa falha aqui atual, o primeiro suporte está aqui, que foi de onde segurou, fez rompimento, né? Voltou lá, isso aí é tudo projetado, gente. Você tem que estar na técnica, você tem que estar esperando esses pontos. Voltou lá e qualquer indício que deu para que ficasse aqui abaixo desses pontos, entrada vendedora, porque se eu entro comprado por esses pontos aqui e ele não dá uma continuidade para mim lá para cima, é porque ele está me dando ênfase que meu movimento vendedor da falha de topo vem para romper este fundo aqui. Ele precisa passar primeiro desse, mas romper esse fundo aqui. Foi a hora que eu estava até comentando com o Ariel, e também foi a hora que a gente falou sobre a falha do topo. Eu e ele, a gente começou a comentar um com o outro dessa vez, né? A gente estava aqui dando relevância aqui a essa falha de topo. A gente combinou, olha aí, você conseguiu ver a falha de topo do M3 junto com o pullback grande lá do M30? E foi, beleza, foi. Aí a gente vendo falha, qualquer tentativa que dava aqui nessa região era teste para conseguir venda. Quando estava segurando aqui, ó, ele batia aqui, né? Vinha tentar romper, não conseguia, e quando ele acionou esses dois pontos aqui, eu acho que vocês assistiram até nas lives que deu esses 2 dias de live aí atrás, os meninos passaram aí, né? Deu bem ênfase para o tempo maior, e a gente vê que segurou aqui, mas não mudou o nível. Ele não fez nível acima retornando. Então, a falha de topo, como a gente tem um setup, que é a falha de topo, logo em seguida, após um pullback, ele não dando a continuidade, nem fechando numa região relevante,
para nós, o que que acontece? Vem fazer o fundo novo. Esse fundo novo, eu vou considerar, aí eu vou projetar a pernada, certo? Como eu projeto a pernada do movimento, deixa eu puxar para cá, que agora a pernada completa tem relevância. Por quê? Agora é o seguinte, o que que aconteceu? Ele fez toda a estrutura, aí me deu uma falha de topo, fez uma quebra aqui, demorou aqui, mas significa uma quebra no M30, e veio por 50%. Consegue ver? Isso aqui trabalhou o M30, daqui a região fechou uns 120, veio um pullback dele, trabalhamos o M30, observando a falha de topo, para que ele viesse nos 50%, trazendo a gente como um possível alvo primário, certo? Feito isso, chegou aí como alvo vendedor, beleza. Agora a gente tem o quê? Um novo nível, né? Aqui e esses 50% aqui. Então, nessa região toda dos 50%, a gente encontra quem? As travas do preço, que é esse topo e esse suporte que foi estruturado, certo? Então, dessa onda de suporte, o que que a gente tem quando ele falha? A gente tem os fundos rompidos, né? E o suporte respeitado, né? Então, é assim. Então, quando a onda já foi diminuindo, então o tempo foi passando, a onda foi diminuindo, o 30 foi falhando o topo. Então, quando chegou nesses pontos aqui, ó, gerou pullback, comprador, chegou no rompimento de gatilho de 30, aí fez movimento de continuidade, travou no suporte atual, tentou jogar para cima, aí o que, que acontece? Se não romper dessa região aqui, não muda a direção para lá, ficou travado aqui, isso se chama a consolidação entre dois pontos, mas permanecendo dentro de uma região do macro. Aí o que aconteceu? Falhou o fundo, ó, deu nova falha aqui, jogou a ondinha para cima, fez um candle conhecidíssimo e legal, que a gente agora não fica tão, né, tão passada com ele, devido à região e à força atual. Jogou o preço para baixo novamente, deu outra falha de segmento, deu outra falha aqui de segmento de baixa. Aqui, ó, eu mostrei o candle Ariel, mas é a referência por causa do fechamento do candle anterior aqui. Porque ele fez isso aqui, bateu lá como pullback, fechou abaixo de um nível aqui, mas não deu sequência da força vendedora. Segurou aqui, tentou fazer topo. Aí deu uma violinada boa essa aqui, ó, tentativa de passar direto, não conseguiu. E nisso a gente está no fractal, mas é porque agora eu vou comentando aqui do 3. Comentei do 1 no vídeo anterior, comentando aqui do 3. Deu fechamento acima. Esse candle aqui, né? O 65. Fechasse aqui para cima, né? Fechasse dando ênfase que poderia dar uma pernada de alta, né? Ele nos dava direcionamento altista. Só que ele pegou e fez teste, fez teste junto com o outro topo anterior e fechou abaixo. Então, ele, mais uma vez, confirma uma situação parecida lá para o nosso M30, né? Aí lá no M30 nos dá uma intenção de novo ali, após um fechamento lá do candle 8, né? Do candle 8 de baixa, e também de baixa e sem e após ter sido um pullback, né, forte na região de compra, ele dá um start, né? Ele dá um start para a gente, alertando que daqui ele fez foi uma sequência de baixa, dá fechamento do Ariel, faz uma continuidade, violino fundo, né? Entra para dentro do movimento, faz retração e nessa retração não faz topo novo. Então aqui tem 50% vendedor ainda, até que, nessa ocasião, o Kenio fizesse um topo novo para cá. Aí, ele não fazendo, gente, você está dentro de 2G, de uma região de 2G, de uma região que ele rompeu, numa região que ele trabalhou acima, não ganhou, trabalhou abaixo, mesmo permanecendo aqui por um período aqui para ganhar 2 candles do 30 minutos, ele dá outro fechamento negativo,
dando outro fechamento negativo, ele faz o rompimento. Ah, Cris, mas aqui eu ia pensar em compra. Por que que eu devo pensar em venda? Porque ele não elevou, ele fez teste e ficou abaixo, principalmente dos dois gatilhos e do fundo. Então, nessa situação aí, gente, você deixa concluir e dê start na sua mente para direcionamento de tempo maior. Isso aqui é 3. Aqui lá no 5 ou lá nos 6 minutos que eu utilizo, ou em 10 minutos para quem utiliza, ele vai estar com fechamento mais convincente, né? Ele vai estar com fechamento mais convincente que dali, deixa eu puxar uma linha aqui, mostrar aqui no 9. Exatamente. Porque dali, ó, ele era um candle com fechamento abaixo, permaneceu com fechamento abaixo. Vou colocar aqui rapidinho 9. Eu puxei aqui para vocês, ó. Aí ele faz um candle de força verde, mas fica abaixo desse nível. Então ele testa, mas não ganha. Aqui, ó, o outro candle vermelho, ele já testou e começou a dar fechamento abaixo, ó. Você começa a ver ele aqui, né? E aqui, ó, você vai encontrando o candle que fechou, dando um movimento bem aqui nessa região, ó, comportando de baixo. Então, ele fez 2 níveis, micro, mas ele não rompeu o topo. A falha segurando para um tempo maior da fechamento, né? Segurando para um tempo maior da fechamento para ele fazer rompimento, principalmente por causa da falha de topo. A gente quer que ele dê um segmento aí, né? Vou tirar daí. Aí ele fez, né? Rompeu o fundo 50%, chegou aqui nesses nossos gatilhos novamente, veio finalizar, opa, deixa eu tirar essa fibra aqui, veio finalizar essa barra, né? Esse candle de força aqui, ó, de onde ele fez o rompimento, ó, veio finalizar, aí ele consolidou, né, gente? Consolidou e encerrou o dia fazendo, olha, ele fez um topo, um fundinho triplo, apesar de ter trabalhado assim, ó, trabalhou 50%, trabalhou esse rompimento, devolveu, o suporte segurou devido a essa caixinha aqui também. Vamos lá, lembrando aqui só rapidão, vou fazer uma caixinha aqui para vocês. Essa caixinha aqui eu também utilizo lá com a galera da mentoria. E aí ela vai se comportando, porque a caixinha eu tenho 50% dela, tá? Tem 50% dela, aqui tá 100% nos 50%. Aqui tá, eu acho que aqui tá, nos 50% dela. E aí a gente trabalha esse nívelzinho micro, mas não setapiza, tá, gente? Mas é só para uma leitura aqui com vocês. E aí eu trabalho aqui junto com a direção do preço que está aqui em cima, porque mesmo ela, a região dela aí, eu vou trabalhar essa direção aqui pelas considerações dos ranges que foi formando depois. Aí, ó, bateu, voltou aqui no rompimento, aí tentou continuar, aí deu barra de ignição aqui, né, entrando para cá, ó, fez suporte, fez pullback em cima, tentou subir, deu candle Ariel de baixa, foi fazer fundo, rompeu, testou, voltou com um candle Ariel altista aqui, né, devido após o pullback na própria região de suporte ele falhar. Ele entrou. Quando ele entrou, ele praticamente jogou para esse nível, né? Esse nível confirmou, tá? Que a gente tem que ter a confirmação logo em seguida, confirmou pela força que apareceu. Aí ele gerou o pullback, né? Gerou o pullback, já foi aqui nesses pontos, né? Desses rompimentos, e foi projetar uma ida até o topo anterior puxar para cá. Isso tudo vai fechando nossos times maiores, né? Porque aí aqui, ó, aí o que você observou que ele deu esse tipo de falha, aí você tem esse nível de topo aqui. Para quem quer uma justificativa para uma alta confirmada, quando ele foi fazendo as pernadas, né? Digamos assim, ó, foi respeitando, chegando aqui, ó, tentando jogar para lá. Para você ter um nível do tipo assim, do 120 confirmado,
ele teria que ganhar aqui. É a mesma região que ele rompeu aquela hora, tá? Mudar aquela linha de raciocínio quando chegava lá, quando chegasse lá, ele não desse uma garantia, só uma correção possível, né, para dar uma continuidade da alta. O que que aconteceu? Quando ele pegou, estava tentando, ó, ele fez esse rompimento, chegou nesse nível, fez esse rompimento. Aí ele foi e gerou falha. Aí a gente vai estar mais encurtado o movimento, porque aqui, como tem esse movimento aqui, foi lá, fez esse rompimento atual, gerou o pullback, pegou o rompimento, foi tentar fazer aqui, ó, não passou, força vendedora aqui, aquela hora que foi trava, você tem o formato dele no 30 minutos para jogar a intenção de continuidade para baixo. Quando ele jogou a intenção, ele testou aqui esse rompimento, ó, subiu, trabalhou acima, depois ele veio e testou esse rompimento desse nível aqui, aí ele fechou lá dentro do outro nível. Ó. Aí ele veio e fechou aqui acima. Quando ele vem e fecha aí acima, aí ele vai assim, não, eu vou ainda tentar fazer meu topo novo para finalizar os tempos maiores. Aí ele vai lá, chega no alvo, chega aqui no primeiro alvo, né? Aí não ganha, o 30 minutos fecha um candle negativo, um candle de possibilidade vendedora, certo? Aí ele chega aqui e fecha, nessa região, fecha um candle lá, que foi o candle 14, que é um candle de continuidade, mas ele tinha uns 50% dele para ser testado. Então, se a gente já tem um fechamento, tinha uns 50% dele para ser testado, quando chegou nessa resistência, ele vinha testar uns 50%, pelo menos por essa parte, para nos dar uma garantiazinha melhor, certo? Aí, os 50% do atual era esse. Aí, no formato aqui no fractal, né, que ele apareceu essa força, a gente praticamente tinha esse topo duplo aqui. Esse topo duplo joga o movimento para baixo ainda, para depois haver possibilidade de falhar. Aí ele engolfou aqui o movimento, ó, confirmou, jogou para o back e foi fazer fundo novamente, da mesma região que ele tinha sido respeitada. Fez aqui pullbacks, ó, segurou nesse mesmo local, ó, tanto pode observar que essa, né, o alinhamento travou a região. Olha assim o fundo rompido, né? Olha só o fundo rompido. E nesse teste de fundo rompido, ele pega a segunda onda, o novo ciclo, né? Para fazer a continuidade de baixa, torna a falhar, né? Torna a falhar, joga para cima, segura, não passa, porque quer que passa daqui, ó, para confirmar alguma coisa para a gente. Joga para baixo, aqui já segura novamente e faz uma igniçãozinha de alta, né? Uma igniçãozinha de alta, mas só para essa região aqui, ó. Por quê? Porque fez uma correção maior, fez uma continuidade de baixa, fez um fundinho duplo, e a intenção de preço para romper aqui foi respeitada. Então, significa que depois que ele fez toda a estrutura, ele ainda respeitou o fundo rompido aqui, ó, né? Que ele pegou e devolveu. Quando ele devolveu, deu um candle Ariel de baixo, finalizando o dia, né? Quando ele fez o candle Ariel de baixo, ele permaneceu o ciclo baixista. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês, tá? Para você ver agora toda a onda que ele fez. Então, além do rompimento do dia, né? Chegou no alvo macro, deu alvo macro, fez correção, fez duas ondas de baixa, né? Ó, fez duas ondas de baixa, fez a correção, mas também fez o topo duplo abaixo do anterior. Então, daria a nossa sequência, mas o fractal, por ser o tempo menor, ele trabalha mais candle para a gente, para dar o segmento sem romper a região aqui e ir embora para baixo. Beleza, pessoal? Essa é a leitura que eu queria. Eu gostaria muito de fazer rápido e simplificado, mas toda vez eu preciso detalhar mais, eu não consigo.
fazer esses vídeos tão rápido, porque para mim, eu vou estar deixando de passar uns detalhes relevantes e importantes para os meus amigos. Então, para que dê certo, né? Para que não dê entraves no entendimento, deixa o like, compartilho, agradeço muito os seus comentários, né? Agradeço muito os comentários que, que nos dá mais uma corrente de ânimo, né? Que eu falo assim, para que a gente possa fazer mais vídeo para você e para vocês, tá? Mas não esquece de compartilhar e deixar o joinha, pelo menos dizer valeu, Cris, gostei do conteúdo, ou valeu, Cris, obrigada. E os haters, né, que aparecem que falam assim, falar depois que tá pronto é fácil, uma hora hater, você entra no meu chat na hora do pregão ao vivo, tá? E ver se a leitura não é confluenciada com o que eu passo aqui, depois, mesmo sendo que seja do gráfico que já aconteceu, se lá também eu não estou comentando no momento atual, só para dar um apoio ao entendimento da galera. Lógico, não é sala de cal, né? Não é sala de entradas de coisa, mas sim comentando as possibilidades, né? Não digo que é para entrar e nem para sair, mas assim os formatos, os padrões conhecidos, e aí eu levo a galera para dar essa raciocinada lá. Então, deixa o joinha, pessoal, e eu agradeço. Obrigada, tchau, tchau.